Irmãos, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós vamos aproveitar esse nosso momento para agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos nesta casa, neste momento. Porque muitos gostariam de vir aqui, infelizmente não puderam vir. Então, que a gente agradeça a Deus a oportunidade da nossa vida, de estarmos aqui. Vamos pedir a proteção divina para todos nós que aqui estamos, nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, e todas as pessoas que nós estamos encontrando no caminho. Vamos pedir por todos aqueles que estão doentes nesta hora, necessitando de uma força espiritual para a sua cura, que neste momento que aqui estamos com os nossos pensamentos voltados para o bem, que essa energia de amor possa ajudar a curar todos os que estão doentes, ajudando, fortalecendo, trazendo para cada um a força que está precisando para superar esta dificuldade. Que Jesus ampare a todos nós, que tenhamos um bom momento nessa tarde. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que aqui está e também a todos aqueles que aqui vieram nesta tarde, tanto encarnados como desencarnados, para receber do mais alto esse entendimento, essa compreensão deste momento que aqui vai se realizar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muito amor, muita fé e muita compreensão na nossa mente e no nosso coração. Então, o tema de hoje é observar os pássaros do céu. Eu vou ler o texto conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo e depois, então, vamos fazendo algum comentário. Então, diz o seguinte: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem o verme os consomem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais importante que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé? Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam
à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34, aonde está colocado este texto. Não acumuleis tesouro na terra. Mas o que ele quer dizer com essas falas todas que nós ouvimos? Acumulai tesouro no reino dos céus. E aí ele fala aqui da roupa, ele fala do alimento, ele fala se eles não fiam, eles não plantam, eles não semeiam, mas eles foram feitos de forma tão maravilhosa que ninguém na Terra conseguiu fazer igual a esses elementos belos que tem a natureza. Então ele está chamando para quê? Está chamando para a gente reconhecer a força, o poder de Deus em nós. Onde está esse poder de Deus em nós? Nós precisamos buscar reconhecer isso em nós e saber que nós somos filhos de Deus, que nós temos esse poder para resolver essas coisas. Então, quando ele fala dessa forma, ele vai nos lembrar que nós nos perdemos no caminho preocupados com as coisas da terra, ou seja, as coisas materiais. Quando ele fala que o corpo não é melhor, não é maior, não é mais importante do que a veste, ele está nos trazendo a nossa lembrança que nós somos espíritos encarnados. O nosso ser espiritual é muito mais importante do que o nosso corpo físico. Não é que você vai abandonar, não, você precisa cuidar também. Mas ele não é mais importante do que você mesmo, que é espírito. E aí, nessa hora, é que vem esse momento importante que nós temos que ter essa consciência que a maioria das pessoas, mesmo espírita, não tem. Fala de espírito como se o espírito estivesse lá. Não, o espírito está aqui. Cada um de nós é um espírito encarnado. Cada um dos que estão aqui são espíritos encarnados, tem os desencarnados também, mas tem os encarnados que estão aqui e não se veem como espírito. Então, o que nós temos primeiro que zelar? Zelar por nós enquanto espíritos que somos. É esse chamamento que está fazendo aqui. E está mostrando que essa beleza que nós estamos vendo, que nós temos a capacidade de ver e que existe no mundo, nós, enquanto espíritos, temos mais do que aquele ali. Porque se a planta, Deus fez dessa forma, imagine que Ele não fez para nós, que vamos ser os seus colaboradores no mundo, para crescimento do mundo e das criaturas que estão chegando ao mundo. E nós não temos noção disso. Então, por que não temos essa noção? Desbaratamos tudo, perdemos tudo e ficamos assim, não entendendo nada. Perdemos o fio dessa meada que vem lá do infinito para cá. Do infinito dos anos, que é a nossa encarnação na Terra. A cada geração que vai, muitas coisas boas ficam para trás e a gente não se dá conta. Não é? Agora nós estamos vivendo uma geração que no futuro vão dizer que é uma geração perdida, né? Porque muita coisa vai se perder nesse rolo aí. Então, por isso, há necessidade do cristão se sintonizar com Deus
se colocar na posição de cristão e trabalhar para se melhorar, enquanto espírito eterno que é. Porque nós somos criados por Deus e vamos infinitamente. Viemos na encarnação, saímos da encarnação e assim nós vamos até nos purificar. Então, quando ele fala dessa forma, nós precisamos perceber que ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Está mostrando. Nós, espíritos, somos mais, o nosso corpo é nossa veste. Nós estamos aqui dentro dessa veste. A hora que essa veste não puder mais nos segurar, ela fica e nós vamos. Então, quem é mais importante? É quem vai ficar ou é quem vai? É quem vai. E a pergunta é, como é que vai? Como é que vai sair desse corpo e vai? Vai aonde daí? O que é que ele angariou no mundo? Ah, muitas riquezas materiais. Claro, é importante. Ninguém tem nada contra a riqueza. Se não houvesse riqueza, o mundo estava completamente esfacelado. A riqueza está aí para ser utilizada, para ser usada para o bem de todos. Então, há necessidade dessa riqueza. Mas o que é que nós estamos buscando? Além dessa riqueza material, nós estamos buscando a riqueza espiritual. Ou seja, colocando em nós a força espiritual que todos nós temos e que precisamos trabalhar no bem, porque tem força espiritual, estão fazendo coisas que não deveriam, para se arrepender depois. Nós já fizemos tudo isso, não estamos falando dos outros, não. Todos nós aqui temos um passado aí que ninguém quer saber. Mas nós estamos lutando hoje bravamente para que a gente consiga se melhorar. E por isso nós vamos colocar em nós o pensamento do bem e trabalhar em nós espiritualmente. Quando você deixa os seus afazeres para vir numa reunião como esta, você já deu um passo à frente. Por que deu um passo à frente? Porque nesse momento, todos nós aqui estamos sendo orientados pelo Pai Celestial. Não que em outros lugares não estejam, mas nesse momento nós recolhemos-nos aqui para nos fortalecer. Essa energia de todos nós aqui e do mundo espiritual vai nos ajudar a caminhar para frente. E nós precisamos colocar em nós essa consciência. Não olhar para as coisas assim, sem dar o devido valor que tem. Ah, mas eu não aprendi assim, ué, mas está aprendendo agora. Não começa a botar culpa nos outros, olhe para você. Ah, mas fulano não me ensinou nada, meu pai não me ensinou, minha mãe não ensinou, ele não era de igreja, ele não era disso. Isso não interessa, já passou, já ficou para lá. Agora você pensa, onde é que você está, o que você quer? Como é que você vai fazer? E aí você vem. Se você vem na casa espírita, você tem a oportunidade de chegar nessa casa, olha, precisa pensar a importância que é de você ter vindo aqui. Ninguém veio aqui por acaso, não. Todo mundo veio aqui para levar uma mensagem. Qual é essa mensagem? Cada um que vai saber. Entrou na casa, sentou aqui, não sei como é que é, um negócio diferente, não vi nada de novidades, falam isso, falam aquilo. Eu estou aqui ouvindo uma fala, não sei se me interessa ou não, mas lá no fundo alguma coisa vai dizer, olha, fulano, tal coisa assim, precisa prestar atenção. Tal coisa assim, precisa fazer assim. Tal coisa assim, pensa um pouco mais nisso. Olha no teu livre-arbítrio o que é que você pode fazer para melhorar esse sentido assim. Agora, para captar tudo isso, é preciso estar aqui, inteiro aqui. Essa fala vai passando, mas nessa fala alguma coisa vai ficando. Pode ser até uma letrinha só, mas essa letrinha vai dizer para você uma coisa muito importante, que só você sabe e só você vai entender o que é que isso significa. Então vamos nos esforçar.
Vamos aproveitar para iluminar, nos iluminar. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos nos iluminar. E nós vamos nos iluminando a partir do momento que nós vamos trazer para o nosso coração a mensagem do Cristo Jesus. Colocando dentro da nossa alma essa força espiritual que vai nos ajudar aonde nós estivermos, tendo a paciência, a resignação que tanto falta. No momento que se vive, muita falta a gente sente. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo vos virá por acréscimo. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas obra divina do coração dos homens. Ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor através do trabalho incessante na prática do bem. É o desapego aos bens materiais, o perdão das ofensas dos inimigos, enfim, é a lembrança das leis divinas ou naturais, gravadas por Deus em nossa consciência. Tudo está em nós. Nós precisamos descobrirmos as coisas que estão em nós, para a gente cada vez mais nos conhecer e tratar com amor aquele que está próximo de nós. Porque a pergunta é sempre essa: por que eu estou nesse lugar? Por que essas pessoas estão comigo? O que é que essas pessoas querem? O que é que eu quero com essas pessoas? E não ficar maldizendo, não maldiga. Olhe com amor para aquela criatura, porque tudo vai passar. As pessoas às vezes brigam na família barbaramente, mas o dia que a pessoa desencarna, a pessoa não tem sossego, fica naquela lágrima, naquele desespero, naquela gritaria, naquela confusão. Por que não tratou bem quando estava lá, gente? Ah, mas porque era assim, porque deixa ser como é. Nós temos que ter paciência com as pessoas, porque cada um traz a sua forma para trabalhar e nem sempre todo mundo consegue. É aquela história do gordinho, né? Eu falo isso porque está vendo o tamanho. O gordinho, porque você come, porque você é gordo, porque não sei o quê, mas ele não sabe o esforço que a criatura faz para emagrecer. Aí a pessoa cai em cima, de pancada mesmo, mas não sabe a luta que é. Se ele soubesse a luta da pessoa, ele nem falava nada. Pelo contrário, eu vou te ajudar a melhorar o teu estado de ânimo para que tu possa realmente conquistar o que estás buscando. Mas a pessoa não, diz barbaridade. E aí a pessoa que já está debilitada, mais debilitada ela fica, embora o tamanho, ela fica debilitada. Então nós temos que parar para pensar quanto nós estamos ajudando ou nós estamos atrapalhando as criaturas. E quando nós atrapalhamos os outros, é a nós mesmos que nós estamos atrapalhando. Quando nós desejamos mal para o outro, é nós mesmos que nós estamos desejando mal. Outro dia eu estava ouvindo uma fala que eu achei assim, muito interessante, porque a pessoa lá, quem estava falando sobre o Evangelho e comentando sobre as pessoas que pensam mal dos outros e que desejam mal dos outros, estava falando assim, para você desejar mal do outro, e para esse mal chegar no outro, é preciso que você fique cheio desse mal para ele transbordar e chegar no outro. Olha lá. Você deseja mal para o outro, mas o mal só chega lá, e até às vezes ele nem chega lá, só fica em você, ele vai crescendo em você, vai criando como se fosse uma nuvem, e depois ele vai e bate no outro. Você já está cheio do mal. Vale a pena desejar mal? Vale a pena querer o mal do outro? Não é melhor ter mandado uma mensagem de amor, um sentimento de amor, passar pelas pessoas e dizer, Deus te proteja,
Deus te abençoe. Não é aquela pessoa com uma cara feia, olhou para mim com raiva. Você não sabe o que passa na alma da criatura. Deve estar sofrendo muito. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude. Manda um pensamento bom, mas não fique falando mal. Olha, nós estamos num momento de muito sofrimento. E a gente ainda se mete nesse sofrimento para desejar mal para os outros. Vamos guardar no nosso coração bem. Olha essa fala aqui. Vamos ter a paciência. Em seguida, ele diz assim: neste sentido, todos os esforços despendidos em auxiliar o próximo, em silenciar a crítica, em pensar 2 vezes antes de querelar com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. É nos acalmando, pensando no bem, que nós vamos começar a criar esse tijolinho da perfeição em nós. Porque todos nós sabemos que nós fomos criados por Deus, simples, sem conhecimento, para alcançar a perfeição. Quando? Aí ninguém sabe. Vamos ter milhares e milhares e milhares e milhares e milhões de encarnações até poder chegar na perfeição. Então, Emmanuel nos diz: pede-nos para que não afligimos com a prosperidade alheia. Olha só, isso aqui é muito importante. Pede-nos que não nos afligimos com a prosperidade alheia. Por isso, nada mais é do que um sentimento de inveja, egoísmo, característica dos homens impiedosos. A doutrina cristã exorta-nos a ter pena deles, pois podem estar obtendo esses recursos sem o condão da moral. Acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Bondade e cultura, compreensão e simpatia e educação pessoal. Então, não é ficar com inveja de quem tem dinheiro, de quem está aí fazendo coisas que todo mundo acha que é maravilhoso e tudo. Você não sabe o que está passando lá. Não fique com inveja. Lembre-se de orar. Por isso é que quando todo mundo fica orando, vão orar pelo que está na rua, que está assim, que está assado, não sei o que, não sei o que. Gente, temos que orar também por quem tem muito dinheiro e muito poder. Precisamos orar por essas pessoas, porque são eles que estão fazendo tal coisa que está tendo essa outra situação aí. Então, nós precisamos orar por essas criaturas. Oramos pelo que não tem nada e oramos por aqueles que estão fartos de dinheiro, de poder e de tudo. Porque essas criaturas precisam olhar no seu pé e ver o que está acontecendo. Aliás, no seu pé não, à sua distância, né? Porque o pobre, as pessoas sofridas estão muito longe dessa gente. Então, nós precisamos orar para eles, que eles saiam daquela bolha e vejam o que é que acontece realmente, para poder ajudar, para poder modificar o pensamento para o bem. Senão, todos vamos sofrer. E nessa lição, Emmanuel nos lembra ainda que todas as fileiras cristãs, há os crentes que se insurgem contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. Ao contrário, deveríamos dilatar os valores do bem, pois quem trabalha em sua propagação amontoa a riqueza dos cimos da vida. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. E o que ele está dizendo? Você não vê felicidade na vida se você está com o coração amargurado, se você guarda mágoa, raiva, ódio, inveja, maledicência, um monte de coisa ruim no coração, tudo é ruim. Você fala, tem pessoa que você fala, tal coisa vai melhorar, não vai melhorar, tudo é ruim, porque a pessoa está cheio daquilo. Diz que a boca fala do que está cheio o coração, e realmente. Então vamos colocar no nosso coração, que é o nosso altar diante de Deus, as coisas boas. Vamos trabalhar. Mas não é fácil. Não, ninguém disse que nada é fácil. Nada é fácil e nada é sem trabalho, porque se não tiver esforço, trabalho, não vai funcionar.
Ah, vou deixar, um dia vai ser. Bom, então fica aí para um dia vai ser. Vai andando. É igual a escola. Se a escola fosse escolas antigas, que a escola de hoje é outra coisa, mas as escolas antigas era assim, você ia para a escola, o professor ia lá, dava o material, os documentos, as coisas que tinha que fazer, todo mundo estudava. Chegava no final do ano, fazia aquelas provas, aquelas coisas lá todas, não passava, está reprovado, fica. Vai a turma para frente. Aí o outro vai lá, continua tudo de novo, chega no final, reprovado. No final, o que fazia? Saía da escola, tirava daquela escola, porque estava lá não sei quanto tempo, não se adaptava a nada, ia para outra escola. E assim é a gente, nós estamos na escola. Se a gente não estiver aprendendo, nós vamos ficando, aí não tem nada com isso, vou ficando. Pode chegar um dia que vai dizer, não serve mais aqui já mudou de plano, vai para outro lugar. E é isso que a gente quer? Eu acho que não. Nós precisamos nos esforçar para a gente andar para frente. E não para ser banido para outro lugar, porque a gente não deu conta. E não é dar conta porque não pode, ou porque tem dificuldade. Não, é porque tem desinteresse, que é pior. Uma coisa é você ter dificuldade, outra coisa é você ter desinteressado, não me interessa por nada. E aí vai. Como é que pode? Vamos ter consciência, não estamos aqui na casa espírita, nós estamos aqui diante de Deus, buscando para o nosso coração esse sentimento de amor. Não podemos perder, de forma nenhuma. Então, gente, nessa lição, o Espírito Emmanuel nos lembra que em todas as fileiras cristãs já há crentes... isso aqui já li. Ao comentar essa passagem evangélica, Emmanuel exorta-nos à confiança no Divino Amigo. Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda indiferença e responsabilidade. Pede-nos que, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico. Em nossa jornada encontraremos pântanos, espinhos e ervas daninhas. Diante de cada dificuldade, procuremos renovar as nossas atitudes mentais para o bem. Ao dizerem dessa passagem evangélica, nada mais são do que um símbolo referente à providência divina. A natureza nos provê a matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência humana. Não deve ser interpretado como uma espécie de comodismo em que ficamos esperando o maná cair do céu. Deus proveu os recursos, por isso devemos confiar na divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. No tocante à lei do trabalho, recordemos os elementos de necessidade. O que se entende por necessidade? É a consciência de que nos falta algo conforme a sociedade se desenvolve. As necessidades também se ampliam. Por isso, o cuidado de diferenciar o necessário do supérfluo. Por quê? Porque podemos estimular os nossos desejos de posse, de egoísmo, de vaidade, buscando não aquilo que pode suprir as nossas necessidades mais prementes, mas o supérfluo, aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada na evolução espiritual. O texto evangélico diz que deveríamos acumular tesouro no céu, pois lá não há vermes para corroer o dinheiro. Em realidade, há uma diferença de plano. No plano terrestre, estamos sujeitos à lei da matéria. Devemos atendê-la, suprindo as nossas necessidades de alimentação, vestuário, lazer, etc. No plano espiritual, o que se nos pede é que saibamos dar esses bens um valor menor do que os bens espirituais. Por isso, acumular tesouro nos céus entendendo, é uma aquisição de sabedoria. É uma forma de que a gente possa cada vez mais colocar no nosso coração, no nosso sentimento, as coisas que são espirituais. Ou seja, através da prece, forças para suportar a nossa aprovação para o cumprimento dos seus desígnios, tendo em mente
que nada acontece por acaso. Assim sendo, acalmemos o nosso coração e lançamos uma luz na escuridão da nossa alma, lembrando-nos da frase lapidar: pensar em Deus primeiro. Primeiro Deus, depois o que vem. E nós, então... Quer falar alguma coisa, Ivan? Dá alguma ajuda aqui? Eu adorei que você definiu o que é reino dos céus. Na sua palestra, quem prestou atenção, tá? Porque você não vê um espírito de luz mentiroso, invejoso, falso, indiferente. Então, todas as qualidades virtuosas que nós precisamos, a soma delas é o reino de Deus. Os espíritos de luz são. Eu adorei o que você falou. Você mastigou muito bem para todos nós. Porque a fala dele, ele termina assim: buscai primeiramente, o reino dos céus e a sua justiça. Ora, quem tem as virtudes é justo. Eu achei lindo, porque essa é a grande dificuldade nossa, reino dos céus. A gente pensa que é um lugar, mas não, são os valores espirituais que nós temos que desenvolver em nós. E o coração é a sede deles. Adorei a tua palestra. Muito boa. Eu dou nota 10, eu dou nota 10. Então, vamos encerrar. Quer falar alguma coisa, Beth? Então, vamos lá. Eu vou encerrar com um texto da Dona Maria Dolores. A caminho do reino. Após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quanto ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo: Mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso encontrar? Ainda mesmo em estudo alto e profundo nas instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, acerena teu próprio coração. Aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto. É a própria vida que trará, por certo, antes das inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas, medo, tristeza, angústia, inquietação, perigo. Jesus fora arredado da enxovia, em silêncio e à distância João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim notou, quase desatinado, que o mestre portador de tanto bem vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo sem paz observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, anotou que a tantas zombarias não formulou Jesus qualquer resposta. O mestre admitira a cruz às costas, por entre acusações e gritarias. Depois, ele a seguir fatigado e hesitante. Tropeçava, suarento, o cortejo seguia frio e lento, a engrossar-se de gente, instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha, estranha e triste, foi trazido até ele o cirineu. A turba protestou de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado que foi o duro itinerário, alcançar o Senhor o cimo do Calvário, João, que a tudo assistiu, antes de se achegar à bênção de Maria, esmagado de amor, surpresa e espanto,
rememorava em pranto todo o amor que tinha distribuíra. As pregações do lago ante os céus de safira, o sermão da montanha à luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os doentes curados, a beleza da fé que renascia em tanto rosto, que a aprovação cabia em névoa de desgosto, lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos, que o Mestre levantava para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade do céu para com o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que se faz é preciso morrer? Por haveres plantado a paz e a luz, deve achar a morte sobre a cruz? Defende-te, Senhor, fala, protesta. O teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixe em dúvida sozinho. Mas Jesus, compreendendo o passo escasso, respondeu transpirando amargura e cansaço: Não te lamentes, João, Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse, fitando o monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor: Por enquanto, na terra, este é o caminho real para o reino do amor. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade das nossas vidas.